no livro de Deuteronômio 16, dos versículos 9 a 12. E nós vamos falar sobre o Pentecostes, que é a festa na qual nós celebramos uma dádiva maravilhosa para as nossas vidas, que é a presença do Espírito Santo conosco. Amém? Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença em nossas vidas, obrigado pela tua presença neste lugar. Queremos pedir, Senhor, a Ti, que nessa hora o Senhor promova todas as condições no plano espiritual, no plano emocional e também no plano físico, para que a palavra do Senhor seja ministrada. E ela seja ministrada com revelação, com entendimento, com unção e sabedoria, Senhor. Para que cada vida aqui seja realmente santificada e edificada pela Tua palavra. Que essa palavra venha e cumpra todo o propósito para qual ela foi enviada pelo Senhor. Que nós possamos ter o nosso entendimento, o nosso conhecimento ampliado, e que o Senhor possa não só enviar a palavra revelada, mas ela venha também de forma ungida para produzir transformação da nossa mente, da nossa linguagem e da nossa atitude. Que o Senhor possa tocar as vidas, as famílias, que o Senhor possa promover, Senhor, salvação, é o que te pedimos no nome de Jesus. E que todo espírito roubador da sua palavra seja repreendido no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Deuteronômio 16, 9 a 12 diz assim: 7 semanas contarás quando a foice começar na seara. Entrarás a contar as 7 semanas e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os cumprirás. Parece que o pastor Murilo disse que acordou 6 horas da manhã. Eu acordei mais cedo, eu acordei às 5:30. E aí entendi em oração que Deus queria que a gente continuasse ministrando sobre o Espírito Santo, sobre essa grande dádiva de Deus para os homens, que foi a companhia do Espírito Santo na terra e o seu revestimento de poder sobre a vida daqueles que creem em Jesus. João Batista disse que ele estaria batizando com água para arrependimento, mas que viria alguém depois dele, e esse era Jesus, que nos batizaria com fogo, né? Então o batismo de fogo é esse batismo do Espírito Santo, que não só ratifica a presença do Espírito de Deus, a presença de Deus conosco, dentro de nós, mas também nos reveste do seu poder. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, na verdade, a palavra batismo quer dizer imersão. Isso representa estarmos sendo imergidos no Espírito de Deus, ou seja, quando a gente simplesmente recebe Jesus, recebemos o Espírito. Então, nós temos o Espírito dentro de nós. Mas quando nós somos batizados, algo muito maior acontece, que é o Espírito Santo de Deus nos possuir. Nós estarmos mergulhados no Espírito Santo. Então, no primeiro momento, o Espírito Santo está dentro de nós, mas no segundo momento, nós estamos dentro do Espírito de Deus. E Ele nos governa. Ele tem poder sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos. Ele derrama proteção, capacitação sobre a nossa vida. Ele nos dá sabedoria, inteligência e nos reveste de sobrenatural. E essa festa, o Pentecostes, é uma
determinação, né, de que celebrássemos esse evento da vinda do Espírito Santo à Terra. Mas, na verdade, isso já começa de forma profética, lá no Velho Testamento. Então, aqui nesse texto, aqui nós vemos Deus estabelecendo 3 festas principais para o seu povo, como celebrações perpétuas. A primeira é a Páscoa, a segunda é o Pentecostes e a terceira é Tabernáculos. Alguns dizem assim, mas essa festa é uma festa judaica. O que isso tem a ver com a igreja de Jesus? O que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver, por quê? Porque nós somos o Israel espiritual de Deus. Amém? Nós somos o povo de Deus. Nós e Israel somos diante de Deus um só povo. Então essas festas são para nós. E quando nós celebramos essas festas, nós extraímos delas a essência, as bênçãos e a unção que cada uma delas traz consigo. Amém? A Páscoa representa a libertação. O Pentecostes, a capacitação, o revestimento de poder do Espírito Santo para que a igreja possa cumprir a sua missão na terra. E Tabernáculos, o fruto, ou seja, o objetivo final, que é nós sendo livres, nós sendo representantes de Cristo aqui na terra, revestidos do seu poder, possamos fazer uma grande colheita de almas, possamos encher com a glória de Deus toda a terra. Amém? Então essas 3 festas, elas têm um significado muito importante para a igreja, porque fala do momento onde Jesus morreu pela igreja, a libertou, depois no Pentecostes veio o poder do Espírito Santo que capacitou a igreja a iniciar uma grande colheita de almas que começou lá em Atos dos Apóstolos e não parou até agora, porque você é um discípulo de Jesus, porque você é um ganhador de almas, porque você é um multiplicador em nome de Jesus. Quem recebe? Pode dar um aplauso a Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos é uma obra aberta. Por quê? Porque é um livro que nós estamos terminando de escrever. Amém? Vamos continuar esses atos apostólicos aqui até que Jesus volte. E a palavra Pentecostes, eu acho importante, queridos, hoje eu entendi, hoje de manhã, que Deus estava dando essa palavra como uma palavra de ensino, porque não é bom que nós sejamos ignorantes espirituais. Há milhares de cristãos aí fora que andam com uma Bíblia debaixo do braço, mas não sabem o que é tabernáculo, não entendem o significado de Pentecostes. Acho que essas coisas estão escritas na Bíblia só dentro de um conteúdo histórico, mas não é. Tudo que foi escrito no Velho Testamento e no Novo Testamento fala de uma só pessoa, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso que veio ao mundo em carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós precisamos entender isso, né? Essa essência que existe no Velho Testamento. Porque muita gente diz, isso aí é do Velho Testamento. Pois é, dízimo é do Velho Testamento, mas funciona hoje na sua vida, né? Então, o Velho Testamento, ele não deixou de ser, de ter sentido. Ele não deixou de ter coisas importantes para nos ensinar. Amém? E quando nós celebramos as festas, muito desse conteúdo se transforma para nós em revelação, em caminhos para nós seguirmos, em estratégias para nós vivermos e vivermos de uma forma vitoriosa. Então veja bem, a palavra Pentecostes em hebraico é Shavuot, que quer dizer semanas. Ou seja, é uma festa que é celebrada depois de 7 semanas, ou seja, 49 dias, mais um dia. Esse um dia é um feriado onde se inicia a festa de Pentecostes. Ok? Então, a palavra penta, em grego, quer dizer 5. E Pentecostes quer dizer 50 dias. Após 50 dias, após a ressurreição de Jesus, foi celebrado o Pentecostes no Velho Testamento. Mas o Pentecostes no Novo Testamento, foi celebrado o Pentecostes após Jesus, né? Mas no Velho Testamento, o Pentecostes é o tempo onde, usualmente, até os dias de hoje, Israel realiza a sua primeira colheita do ano. E eles calculam mais ou menos essas 7 semanas aqui, 49 dias, para fazer a colheita da cevada e do trigo. E quando eles fazem essa colheita,
que dura 49 dias, 7 semanas, eles levam as primícias da cevada e do trigo ao templo para entregar aos sacerdotes. Era assim que a festa era celebrada desde os tempos antigos. Essa festa é também chamada a festa das semanas, ou a festa das primícias, pois ao fim da colheita o povo trazia os primeiros frutos, as primícias, aos sacerdotes. É uma festa que ensina a respeito de gratidão a Deus. Amém? Por que a gente está falando da festa? Porque semana que vem tem festa. Pastora Carolina e toda a equipe de adoração, louvor, estão preparando uma linda festa aí para nós, para Deus. Na verdade é para Deus em primeiro lugar, depois para nós. E também para aquelas vidas, as muitas vidas que serão salvas nesse dia. Em nome de Jesus. É uma festa que ensina acerca de gratidão a Deus. E o versículo 12 diz o seguinte: lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás esses estatutos e o cumprirás. Então preste atenção, o que representa essa festa? Nós sabemos que o Deus ao qual nós servimos é um Deus misericordioso e bom, um Deus em quem nós podemos confiar, de quem nós podemos depender, porque Ele nunca vai nos envergonhar. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso Senhor. E todo bom Senhor cuida muito bem dos seus servos, daqueles que lhe servem. Então, nós temos esse Deus misericordioso, justo, santo, bom, imutável, que quer que nós sejamos agradecidos a Ele, que quer que nós tenhamos gratidão no coração. Por quê? Porque a gratidão nos protege. Uma pessoa, ela começa a se perder quando ela começa a perder a gratidão. Quando nós somos gratos, nós nunca nos esquecemos das pessoas que um dia nos ajudaram. Nós nunca nos esquecemos da nossa origem. Se nós somos pessoas gratas, nós vamos conseguir agradecer aos nossos pais, nós vamos reconhecer a necessidade de honrá-los, porque eles nos geraram, eles pagaram um preço pela nossa vida. Se nós formos pessoas gratas, nós vamos ser gratos a Jesus, porque Ele nos tirou, do tremedal de lama, como diz a palavra de Deus, nos tirou da condenação do pecado, nos tirou daquela rota de morte espiritual na qual nós estávamos caminhando e nos deu vida eterna. Nos purificou, nos santificou, nos perdoou os pecados e nos libertou do poder da morte. Então, essa festa fala disso, de nós sermos gratos a Deus e nos lembrarmos que um dia nós fomos escravos. Escravos de quem? Do pecado. Esse texto aqui fala isso, se lembrem nessa festa, sempre se lembrem nessa festa de que um dia vocês estiveram na escravidão do Egito. Então, da mesma forma, Pentecostes para nós é um tempo para nós agradecermos a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez por nós. Fez e ainda fará, porque tudo que Deus fez por você até o dia de hoje não é nada perto daquilo que Ele ainda vai fazer. Quem recebe? Dê um aplauso a Jesus. Mas essa é uma chamada para nós agradecermos a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele nos tem dado. É uma festa também que nos ensina a pôr Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Isso é um ensino precioso. Isso é uma chave de vitória nas nossas vidas. Por quê? Vou te explicar. Esse é o significado das primícias, que são os primeiros frutos, O que eles faziam? Logo que eles faziam a colheita dos 50 dias, os primeiros frutos, porque aquele lá era os primeiros frutos da colheita. A colheita ia até o final do ano, mas as primícias daqueles 49 dias, eles tomavam, levavam como oferta ao templo, para o sustento do templo, para o sustento dos sacerdotes. E era uma grande abundância, então isso representava na vida dos sacerdotes prosperidade, ou seja, eles não tinham que se preocupar com nada, eles viviam uma vida regalada, com toda a sorte
víveres lá, de provisões havia no templo. Não é por quê? Porque a Bíblia diz que os primeiros e os melhores frutos devem ser dedicados a Deus. Então o povo de Israel é muito próspero. O povo de Israel se tornou muito poderoso, porque entendeu esse princípio da primícia e entendeu que primícia não é valor material. Primícia é honra. Amém? Quando você está entregando primícia, você não está entregando valor material, porque a primícia é um valor, materialmente falando, pequeno. Mas é a menor oferta, é a menor semente com a maior promessa. Nos dízimos somos assegurados de que Deus repreenderá a boca do devorador, ou seja, Ele vai guardar o que é nosso. Nas ofertas alçadas, nas ofertas voluntárias, nas ofertas generosas, temos a garantia de que Deus nos multiplicará os frutos do nosso trabalho, ou seja, vai nos dar uma prosperidade, tanto espiritual quanto material abundante. E nas primícias, que é o menor valor pedido, é o menor valor incitado por Deus a se dar de forma espontânea, de forma voluntária, é uma oferta que fala de abundância, fala que você vai ter além da medida. Se você cumpre o princípio do dízimo e além disso você ainda primicia, Deus vai te levar num crescente de fé, de santificação, de unção, que vai te levar a ter mais do que você precisa. Ou seja, em termos de finanças, você vai receber a condição, você vai chegar no estágio de ter mais do que você precisa. Ou seja, você vai ter dinheiro para guardar, para emprestar e até para dar para as outras pessoas. Quem recebe? Então, dê um aplauso a Jesus. E a gente vê que essa prosperidade ela é real na vida do povo judeu. E ela é real também na vida do povo cristão, que recebeu essa revelação de que primícia não é valor material só. Primícia é uma semeadura de honra na pessoa, em Deus, na pessoa do sacerdote. Amém? Então, se nós aprendermos, Deus vai repetir uma coisa que Ele já falou aqui através do pastor Murilo. Se aprendermos a honrar a Deus assim, nunca mais nos faltará nada e jamais nós seremos envergonhados. Pelo contrário, aqueles que honram a Deus, Deus os honrará em tudo. Tudo que você sonhar, tudo que você pedir, tudo que você projetar, tudo que você construir, vai ser honrado por Deus. Deus vai te permitir honrar suas contas, honrar os seus projetos, honrar as suas realizações, porque Deus é quem permite todas essas coisas na nossa vida, né? O Senhor, Ele tem nas suas mãos o nosso querer e o nosso efetuar. Você sabe que quando Deus não permite uma coisa, não acontece, não tem jeito. Mas também quando Ele quer, ninguém pode impedi-lo. Amém? E Deus quer que você, por essa rota de honra, faça uma tremenda colheita. Por essa rota de honra, você não tenha falta de nada, muito pelo contrário, você seja abundante conforme a promessa. Amém? Então, primeiro o ensinamento dessa festa, gratidão. Segundo ensinamento dessa festa, o princípio da honra. Vamos aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar acima da nossa família. A nossa relação com Deus tem que estar acima da relação com a família. Por exemplo, a sua família não pode ser tropeço no sentido de você adorar a Deus, de você ter comunhão com Deus. A sua família não pode te tirar da presença de Deus. E isso é aquilo que Jesus fala, que quem não aborrecer pai, mãe, filho, por causa do meu nome, não pode ser meu discípulo. Então Deus na nossa vida precisa estar acima das relações humanas. Amém? E Deus precisa, se está acima das relações humanas, muito mais acima estará das relações materiais desse mundo. Então também trabalho, busca por dinheiro, suprimento, não poderá estar acima de Deus, como disse o pastor Murilo aqui, numa questão de prioridades, num aspecto de estabelecer valores. Amém? Deus será sempre o seu maior valor. Se você é filho de Deus, você escolheu andar com Jesus, Deus deverá ser sempre a primeira pessoa na sua vida. Se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, a sua família em segundo lugar,
e o seu trabalho em terceiro lugar, tudo na sua vida vai ser bem sucedido. Nada vai te faltar, é verdade. Eu aprendi isso a duras penas, porque esse trinômio aí, na minha vida, ele era de cabeça para baixo. Eu tinha o trabalho em primeiro lugar, eu tinha a família em segundo lugar, e Deus nem fazia parte da minha vida. E o que aconteceu? Acabou tudo. Acabou o trabalho, acabou a família. Perdi o meu primeiro casamento antes de conhecer a Cristo, porque estava tudo invertido os valores, né? Mas Deus me ensinou que se eu colocasse Ele em primeiro lugar, a minha família em segundo lugar, o meu trabalho em terceiro lugar, Ele me abençoaria em tudo. E hoje eu sou um homem feliz, um homem completo, um homem abençoado por Deus e abençoador de muita gente. Tanto é que Deus me pôs aqui nesse altar para te abençoar. E eu te aconselho uma coisa: ouça o que eu te falo e dê crédito às minhas palavras. Sabe por quê? Porque eu não tenho pretensão nenhuma. Não faço a obra de Deus por vaidade, nem por poder, nem por dinheiro. Eu faço a obra de Deus por amor. Eu era um designer super bem sucedido, nunca procurei emprego na minha vida. Mas quando Jesus me chamou para ser pastor, eu não tinha como dizer não para Ele. E eu nunca vou dizer não para Ele. Amém? Então, eu estou aqui nesse altar por amor a Jesus e por amor a você. E tudo que eu te ensino aqui é com muito esforço. Que nem hoje. Podia falar assim, eu tenho cadernos, assim, eu tenho uma pilha com 32 cadernos, tem palavras maravilhosas lá. Eu podia chegar lá num caderno daquele lá, pegar uma palavra qualquer, falar palavras boas, palavras ricas, de anos de estudo. São 15 anos que a gente ministra a palavra aqui nessa igreja, né? Esses cadernos têm registro de 15 anos. Eu podia pegar uma palavra daquela lá para falar, vou pegar uma dessa antiga aqui e ministrar. Não. Faço questão de ouvir a voz de Deus e de saber de Deus. Senhor, o que o Senhor tem para eles hoje? Então esse alimento, embora seja um assunto conhecido já de muitos, porque esse é um tema que a gente já vai ensinando e tratando há muitos anos, faz anos que a gente celebra Pentecostes aqui, é um pãozinho fresquinho que desceu do céu. Para quê? Para que você aprenda a ser uma pessoa grata. Para que você aprenda a ser uma pessoa que sabe honrar a Deus, colocando Ele em primeiro lugar, que saiba honrar os seus pais, a sua família, né? Que saiba honrar as relações humanas acima das relações materiais. E dessa forma, você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa completa, você vai ser uma pessoa extremamente próspera, uma pessoa abundante em todas as coisas. Quem recebe? Dá um aplauso aí ao Senhor Jesus. Pentecostes é também a celebração do advento da lei. É o momento bíblico onde o Senhor entregou as tábuas da lei a Moisés, ou seja, os 10 mandamentos. Então, há um sincronismo entre esses dois momentos, a chegada na terra da palavra e também a descida do Espírito Santo sobre os 12 apóstolos lá em Atos dos Apóstolos, ok? Pentecostes é uma festa que também fala de ressurreição. Ela é uma festa que proclama a ressurreição. Por que isso? Vou te explicar. 50 dias após a primeira Páscoa, a Páscoa do Velho Testamento, quando o povo saiu lá do Egito, fizeram a Páscoa do Senhor, imolaram lá os cordeiros, aspergiram o sangue sobre a verga das portas, e através daquele sangue, que já era uma alusão profética ao sangue de Jesus, que seria derramado na cruz para a nossa libertação espiritual, todo aquele povo foi liberto do cativeiro do Egito. Foram livres das garras de Faraó. Foram livres da influência maligna, da ingerência maligna dos deuses do Egito. O povo de Israel estava lá subjugado por muitos deuses, que manifestavam a sua vontade através de Faraó. E aquele povo ficou escravizado ali durante 430 anos. Você já imaginou o que é um povo escravo há 430 anos? Gerações e gerações que morreram e que nasceram dentro do contexto da escravidão. E aí, por esse ato profético, do imolar dos cordeiros, do passar o sangue na verga da porta, eles foram libertos porque o Senhor veio, o anjo da morte veio, matou os primogênitos do Egito,
E quando o faraó recebeu aquele golpe de ser tocado na sua família, de ter morto seu filho pela ira de Deus, o faraó decide então liberar o povo de Israel. Tem um ditado aí que diz que a parte que mais dói no corpo do pai é o filho, né? Então, quando tocou no filho de faraó, foi a hora que o faraó sentiu a dor, porque ele já tinha resistido, já tinha tido seu coração endurecido diante de 9 pragas, mas quando chegou a 10ª, ele não aguentou, e aí ele teve que liberar o povo. E quando houve essa liberação, o povo saiu, começou a caminhar no deserto, já como um povo livre, em direção à terra prometida, mas eles pararam num determinado lugar, e Moisés se afastou deles, porque foi lá receber as tábuas da lei. E nesses 40 dias que Moisés ficou lá no monte, adorando a Deus e recebendo de Deus instruções, esse povo fez um bezerro de ouro. E eles começaram a adorar esse bezerro. E quando Moisés voltou, o Senhor deu uma ordem de que todos aqueles que estavam naquele ato de idolatria, né, depois de tão grande libertação, depois de tão grande benevolência de Deus, eles vão adorar um bezerro de ouro. E o Senhor se indigna profundamente e fala para Moisés: olha, os levitas devem matar todas essas pessoas que estão prostradas aí diante desse bezerro, né? E o bezerro é destruído, e todos aqueles que tinham mergulhado na idolatria, eles são mortos. Então, no Velho Testamento, a chegada da lei matou 3.000. Agora veja o que acontece em Pentecostes, no Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, 50 dias após a ressurreição de Jesus, os 12 apóstolos são batizados com fogo. Eles recebem o Espírito Santo, eles recebem o poder do Espírito Santo. Eles começam a orar em línguas. Eles caem imersos na glória de Deus. Eles caem no chão, falando em línguas estranhas, como se estivessem bêbados. 3 da tarde, e as pessoas ficam ali em volta, não estão entendendo o que está acontecendo com aqueles discípulos de Jesus, mas na verdade aquilo era o cumprimento de uma promessa de Deus, de uma profecia de Jesus, que disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ali Pedro e os outros apóstolos são batizados, e depois do batismo, aquele batismo no Espírito Santo, ele muda completamente as características das pessoas. Aqueles apóstolos são definitivamente santificados, aqueles apóstolos são consolidados na sua fé, na sua aliança com Deus, na sua missão, e eles são revestidos de uma sabedoria, de uma graça, de um poder sobrenatural, a ponto de que eles começaram a pregar com muita eloquência, né? Pedro, que era um homem que não tinha cultura, começa a falar as coisas de Deus com uma desenvoltura tremenda, falando corretamente. Além de uma pregação muito sofisticada, muito objetiva e precisa, os milagres começam a acontecer e muitas pessoas são curadas. Os mesmos milagres que Jesus fazia, os 12 começaram a fazer também. E nessa hora Pedro é tomado de uma grande ousadia lá no poder do Espírito Santo. Ele vai e prega para uma multidão, e 3.000 judeus, entenda isso, 3.000 judeus que eram arraigados no judaísmo. O judeu, ele começa a ser trabalhado na fé dele, na religião dele, desde criança. Eles são pequenininhos, já começam a ser inculcados, como a palavra em Deuteronômio fala, né? Inculca essas leis, inculca esses estatutos, esses pensamentos nos teus filhos. E então o judeu tem a mente dele muito trabalhada para aquele tipo de fé, para aquele tipo de religião, né? Que é o judaísmo. Mas de repente, Pedro, que era um cristão, revestido do poder do Espírito Santo, ele vai diante daquela multidão de judeus e prega com tanta autoridade, com tanto poder, que a palavra diz que o coração desses judeus compungiu-se. A palavra compungir quer dizer
doer, como se estivesse recebendo espetadas. Então, Deus tocou profundamente o coração daqueles homens. Eles se quebrantaram diante de Jesus, diante da palavra que Pedro deu a eles a respeito de Jesus. Eles se arrependeram e eles creram em Jesus. Eles receberam Jesus como Senhor da vida deles. O que aconteceu? No Velho Testamento, pela lei, 3.000 morreram. No Novo Testamento, pelo poder do Espírito, 3.000 ressuscitaram. Então, o que isso representa? É que a festa de Pentecostes também representa na vida de toda a igreja uma bênção de ressurreição, uma bênção de restituição. Só quem recebe, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. A lei trouxe morte para 3.000 e o Espírito, a ressurreição de 3.000. Então, isso é um sinal de restituição, amém? E é também um sinal de ressurreição. A ressurreição do Espírito, que é promovida pela ação do Espírito Santo através de nós, amém? Então, quero dizer para você, aqui estão os convites para a festa de Pentecostes. Não deixe de levar esses convites para casa. Será uma coisa que vai entristecer o coração de Deus a gente deixar esses convites aqui. A gente calculou mais ou menos 3 convites por pessoa da igreja, porque foram feitos 5.000 convites. A gente tem aí uma média de pessoas assistindo os cultos de 1.600 pessoas, mais ou menos. Então pode pegar 3 convites cada pessoa e leve para você convidar alguém. Ore. Por quê? Porque a festa de Pentecostes fala de ressurreição, fala de crescimento da igreja. E nós vamos estar ainda na semana que vem em jejum e oração. Já há uma semana. Amém? O jejum começa hoje. Então daqui uma semana a gente vai ter 7 dias de jejum e oração já por vidas, por salvação, por crescimento das células. E eu quero dizer, esse mover já está acontecendo. Olha o que eu escutei, de 3 líderes distintos, diferentes, nenhum deles sabia que o outro falou a mesma coisa. Eu sei que isso é um sinal para mim, como diz o pastor Murilo, quando a gente é crente, tudo é um sinal, né? Então eu sei que isso é um sinal para mim, porque ontem, falando com o Sérgio Santana, antes de ontem, né? Falando com o Sérgio Santana, na sexta-feira, ele disse, apóstolo, tinha 30 pessoas na minha célula. Aí ontem falei com o Alexandre Regino. Ele disse, apóstolo, foi um avivamento total na minha célula. Tinha gente sentada no chão. Tinha umas 30 pessoas na minha célula. E hoje falei com o Wilson Fio, né? Wilson, o Fio. Fio é o apelido. Né? Wilson, discípulo do pastor Carlos Henrique. E ele me disse, apóstolo, minha célula estava bombando essa semana. Tinha 30 pessoas na minha célula. Então, está se cumprindo a promessa. No tempo de Pentecostes, de que muitas vidas virão a Jesus. E isso não vai só acontecer nas células dos 12, dos 144, mas vai acontecer em todas as células da igreja. Amém? Quem recebe aí essa unção de avivamento? Moral da história nesses 3.000 que morreram versus os 3.000 que ressuscitaram espiritualmente. Pentecostes é um tempo de restituição na vida da igreja. E Deus também me falou algo, que quem cumprir, quem obedecer, vai ter um ganho na sua célula. Pegue o convite. Se você não tem ninguém novo para convidar, ligue para aqueles discípulos que foram embora e convide eles. Tem discípulos, queridos, que saíram feridos, magoados, uns por falhas nossas, outros por falhas deles mesmos, mas eles estão assim na casquinha, desejando voltar. E eles só estão esperando um convitezinho para uma festa. Amém? Porque eu sei que a Igreja do Shaddai, ela é uma igreja que tem falhas e defeitos, porque ela é liderada por homens, por seres humanos. Mas ela é uma igreja onde tem muito amor, e é o amor de Jesus, e ela deixa bastante saudade no coração de todo mundo que sai também. Amém? Então tem bastante gente que vai voltar.
no poder e na autoridade do nome de Jesus. Seja o instrumento, seja a ponte desse retorno em nome de Jesus. Pega os convites. Eu quero ver esse altar limpo aqui hoje em nome de Jesus. Não precisa pegar todos que estão aqui, porque ainda tem a turma da tarde e da noite. Mas se você não pegou, venha pegar os convites aqui e leve para alguém que você sabe que foi embora. O Espírito Santo vai te mostrar uma pessoa a quem você deve entregar um convite desse. Amém? Olha, eu tenho insistido numa revelação que é assim: as pessoas às vezes elas pensam que a fé, por ser um poder sobrenatural, ela é uma coisa unilateral, ou seja, só depende de Deus agir. Se Deus quiser fazer o milagre, eu não preciso fazer nada. Não é verdade. Efésios 3:20 diz assim, que Deus é aquele que faz infinitamente mais do que tudo que podemos pedir ou pensar, através do seu poder que opera em nós. Então o poder de Deus passa por nós. É uma unção que desce sobre a sua cabeça, sai pela sua boca, sai pelas suas mãos, acompanha os seus pés. Onde você pisar, o lugar está ungido. Onde você puser a mão, o lugar está abençoado. O que você falar vai ser um decreto de Deus. A palavra de vida, a palavra de libertação, a palavra de salvação está na sua boca na hora da oração, na hora em que você evangelizar alguém. Então, se preste a ser esse instrumento de Deus, porque há poder na sua vida. Quem recebe? Dá um aplauso aí a Jesus. Então, para a festa, vamos trazer uma primícia para Deus. Essa primícia não é a oferta em dinheiro. Essa primícia é uma vida que está aí sofrendo, que está aí angustiada, perdida no mundo, sem Jesus. Deus vai te revelar quem são essas pessoas. São seus familiares, são seus amigos, são seus colegas de trabalho. Deus vai fazer com que os quebrantados, os contritos, os que estão sem luz e estão necessitados, Ele se aproxime de você na véspera dessa festa, nos dias que antecedem essa festa, nessa semana, em nome de Jesus. Fique atento, que o Espírito Santo te dê uma sensibilidade especial para você ver pessoas e se lembrar de pessoas, em nome de Jesus, que o Senhor quer que você convide, em nome de Jesus. E lembre disso, você é um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Então, se a festa também tem esse significado de restituição, se alegre, porque Deus te devolverá muitas bênçãos que te foram roubadas. Quem recebe? Amém? Entre elas, discípulos e sonhos que serão ressuscitados. Entre elas, bênçãos que te foram subtraídas, vão ser restituídas. Uma moça chegou aqui para mim, me cumprimentou na hora da fila dos dízimos aqui e falou assim: apóstolo, perdi meu emprego. Eu falei: fica tranquila, que hoje Deus mandou uma palavra para você, te avisando que você vai ser restituída. Amém? E Deus nunca restitui aquilo que a gente perdeu na mesma medida. Ele sempre restitui a gente com algo melhor do que a gente perdeu. Então, não fique triste, você perdeu o emprego, pode ficar sossegado, sossegada, que Deus vai te dar um emprego melhor do que aquele que você tinha, principalmente se você crer e disser amém. Amém. Dê um aplauso a Jesus. Então se alegre desde já, porque é um tempo, Pentecostes é um tempo de restituição em todas as áreas na vida da igreja. Pentecostes também é um portal espiritual para a grande colheita, que é Tabernáculos. Quando celebra Pentecostes, abre-se o portal, começa a grande colheita. Quando houve Pentecostes no Novo Testamento, em Atos, começou a grande colheita de vidas. Então se prepare, porque vai haver avivamento na sua vida, avivamento na sua casa, avivamento na sua célula. Vai haver derramar de vida, de abundante salvação, de abundante graça, de abundância de bênçãos de Deus na sua vida. Por quê? Porque é a sua alegria, a sua vitória, a sua prosperidade, o sucesso do seu ministério, o que glorifica a Deus. Não é o seu sofrimento, não é o seu vazio, não é a sua necessidade, a sua carência, mas sim as suas vitórias e conquistas. Amém? E Deus está trabalhando para que esse seu testemunho seja completo. Quem recebe e crê.
Amém. No Antigo Testamento, os judeus, ao entregarem aos sacerdotes as suas primícias em Pentecostes, pediam a Deus a bênção para a grande colheita que iria suceder e que terminava em tabernáculos. Então preste atenção, o que eles faziam? Eles pegavam daquela colheita do trigo e da cevada, pegavam os melhores frutos, os primeiros frutos, e levavam lá aqueles frutos selecionados para Deus no templo e entregavam nas mãos dos sacerdotes, porque, eu não sei se você sabe, mas o sacerdote, ele é o representante legítimo de Deus na terra. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de todo aquele que é sacerdote. Então muitos aqui são sacerdotes, né? Uns pastores ungidos no altar, outros sacerdotes na sua casa, como intercessores da sua família, porque você é a primeira pessoa que foi salva, a primeira pessoa que foi resgatada para Jesus, o resto da família ainda não crê, mas se você continuar crendo, se você continuar se esforçando por agradar a Deus, a palavra vai se cumprir, que é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Então os sacerdotes faziam isso, os judeus faziam isso. Entregavam ao sacerdote as primícias e pediam a Deus a bênção para a colheita que haveria de ser feita. E Deus fazia o quê? Deus abençoava os frutos, ou seja, fazendo com que a colheita fosse uma colheita saudável, rica, próspera, farta. Deus abençoava a eles que eles pudessem ter as chuvas no tempo certo, para que a chuva também não atrapalhasse a colheita. Deus os abençoava para que as pestes, as pragas não atacassem a colheita. Porque uma colheita, ela depende de muitas coisas. Às vezes um fazendeiro ele já está celebrando os milhões que vai receber de uma colheita, mas vem um problema na lavoura, uma nuvem de gafanhotos acaba com toda a lavoura. Vem uma geada, queima tudo. Vem um pulgão, um tipo de broca, alguma coisa, e mata tudo. Eu já tive uma experiência, a minha família, eles fazem plantação de soja. Teve um ano aí que meu primo perdeu uma fortuna, porque plantou soja e deu algum problema lá na soja, porque as plantações às vezes são muito delicadas. E o que eles pediam a Deus? Que por aquela consagração do primeiro fruto, todo o resto ficasse guardado. Então nós temos que entender isso também, que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, que honrarmos a Deus com o cumprimento da palavra, com a obediência aos princípios de Deus, protege aquilo que nós já conquistamos ou aquilo que haverá de ser conquistado. Amém? Quando você consagra algo a Deus, você está dizendo: Senhor, que isso aqui esteja debaixo da sua proteção. É o que nós fazemos com as crianças aqui. Amém? Com os nossos filhos. Quando nasce um bebezinho, como a Sara, filhinha do pastor Roberto, daqui a alguns dias ela vai estar aqui nesse altar, se Deus quiser, sendo consagrada a Jesus. O que os pais dizem para Deus nessa hora? Estou te entregando meu filho para o Senhor guardar, para o Senhor proteger, para o Senhor abençoar, para o Senhor usar da forma como o Senhor quer. Amém? Então, o portal de Pentecostes fala disso, de uma grande colheita que vai ser feita por nós. E no Novo Testamento, Jesus se apresenta como a primícia dos que dormem. Isso está escrito em 1 Coríntios 15, 20. Jesus foi o primeiro a ressuscitar, para que também nós venhamos a ressuscitar no dia da sua vinda. Amém? Se você ler esse texto aí, você vai ver o apóstolo Paulo falando de que os nossos corpos serão vivificados, e eles já não terão mais a glória dos corpos terrenos, mas eles terão a glória de corpos celestiais. Amém? Porque Deus é Espírito, e do Espírito Ele traz tudo que é visível, tudo aquilo que é palpável. Então, somente pela referência do nosso Espírito, o Senhor pode nos recriar. E Ele traduz isso dizendo que não só vai nos recriar, mas Ele vai criar novos céus e nova terra. Então nós vamos viver numa outra dimensão depois da nossa ressurreição. Amém? Então, veja o que acontece no Novo Testamento. Jesus se apresenta como o primeiro a ressuscitar. Então ele é a primícia da primícia. Jesus foi o primeiro a morrer e a ressuscitar. E quando ele morreu num corpo de carne e osso,
ele ressuscita com um corpo glorificado. Tanto é que uma única ferida foi mantida no corpo de Jesus, o qual era um sinal para Tomé, né? Deus, no seu poder sobrenatural e na sua infinita misericórdia, falou assim: deixa essa ferida no lado aí, porque Tomé, para poder acreditar, ele precisa botar o dedo na ferida. Então, cura todas as feridas de Jesus. Jesus, quando morreu, estava totalmente ferido. Tinha feridas no rosto, tinha hematomas, tinha os furos da coroa de espinhos, as costas rasgadas pelo chicote, as mãos furadas. Mas fica ao lado de Jesus aberto como um sinal para Pedro, porque o corpo de Jesus já era um corpo que tinha uma outra consistência, uma outra construção, né? A ponto de Jesus, quando vai aparecer aos 12 lá que estavam fechados numa sala trancada até as 7 chaves, porque estavam com medo dos judeus, estavam com medo dos romanos, sabiam que por serem discípulos podiam ser apanhados e mortos também, então se trancaram dentro de uma casa, portas fechadas, ficaram ali quietinhos, em silêncio, e Jesus entra ali, atravessa as paredes, aparece no meio deles, com aquele corpo glorificado e diz: paz seja neste lugar. Amém? Então isso é uma coisa sobrenatural. Esse é o lado que precisa ser desenvolvido na nossa vida, da gente entrar nessa dimensão do Espírito e entender que nem tudo na nossa vida é a dimensão material. A dimensão material, ela é finita, ela é limitada. Como muitos dizem, né? Tudo que a gente conquistar, tudo que a gente gerar e produzir aqui nesse mundo, vai ficar aqui mesmo, porque não vai ter como a gente levar no caixão e não vai ter como a gente levar para o céu. O que nós vamos levar para o céu? O dom da vida. O que nós vamos levar para o céu? As vidas que nós vamos colher enquanto nós estivermos aqui nesse mundo falando de Jesus. Amém? E que Deus te capacite no poder do Espírito Santo, para você, com muito amor, com muita graça, com muita sabedoria e autoridade, falar do poder desse nome, e não só falar, mas demonstrar todo o poder que esse nome tem, em nome do Senhor Jesus. Só quem recebe, dê um aplauso aí ao Senhor Jesus. Jesus ressuscita como o primeiro a ressuscitar de entre os mortos, e depois ele sopra o Espírito sobre os seus 12 e diz para eles: fiquem aí orando, que daqui 50 dias vocês vão ser do alto revestidos de poder. 50 dias após a ressurreição de Jesus, veio o poder do Espírito Santo, o batismo de fogo prometido por João Batista, e eles são capacitados, a igreja é capacitada para o início da grande colheita de almas, que começou lá com aqueles 12 apóstolos, que lideravam uma comissão de 120 pessoas, já era a formação de uma segunda geração, né? E depois eles vão às nações, e porque eles foram obedientes a Jesus, porque eles eram discípulos, e discípulos revestidos de poder, eles mudaram a sorte das nações, e nós estamos aqui. Amém? A gente hoje conhece o Evangelho de Jesus, a gente está salvo por Jesus, porque algum dos 12 de Jesus veio na nossa direção. Amém? Então, eu quero te dizer, Deus está te preparando para fazer uma grande, uma poderosa, uma abundante e sobrenatural colheita. E se você crê, não viva Pentecostes como mais uma festa, mas viva essa festa com toda a alegria do seu coração, com todo entusiasmo. Jejue, ore pela festa, ore por vidas, ore pela salvação de familiares seus. No dia da festa se ponha elegante, tome um banho bem gostoso, com uma roupa bem bonita, passe perfume, né? Entregue para Deus uma primícia santa, excelente, que é você. Vem arrumado, vem bonito, e com certeza não venha de mãos vazias, né? Traga uma vida nova para Jesus, uma vida que não conhece o Senhor, e traga também uma oferta de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, porque a sua prosperidade vai ser multiplicada e ampliada mais e mais, mais e mais, em nome de Jesus. Lembre que o Senhor falou 2 vezes aqui nesse altar:
Eu estava sentado ali do lado do pastor João, quando o pastor Murilo falou assim: se nós aprendermos a honrar Deus, nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, com uma vida de santidade, nós nunca teremos mais falta de nada. Eu estava sentado ali do lado do pastor João e eu falei assim: Deus vai falar isso 2 vezes no altar hoje, que é para bem ficar gravado na mente da igreja. Se nós honrarmos a Deus, não só com vida material, mas se a gente honrar a Deus com santidade, com amor por vidas, com uma vida comprometida com Ele, Deus faz com que a abundância venha coroar a nossa vida, venha selar a nossa história. Amém? E eu quero te dizer, tome posse disso, porque Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, na sua família e no seu ministério, em nome de Jesus. Eu quero orar por isso. Deus me colocou de orar por esse tema de Deus nos dar a unção para ganharmos vidas, consolidarmos vidas, discipularmos, enviarmos. Deus nos dá essa capacidade sobrenatural de aumentarmos o seu reino. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que você orasse desde já por isso. Que você orasse e pedisse para o Espírito Santo de Deus te conceder intimidade com Ele. Todo o amor, toda resposta, toda solução, toda estratégia, todo o poder necessário para você vencer qualquer situação na sua vida, tem a sua origem, tem a sua provisão num simples fato: você conhecer a Deus e você ser íntimo do Espírito de Deus. Se você desenvolver intimidade com essa pessoa linda que é o Espírito Santo, tudo na sua vida vai ser revestido de glória, tudo na sua vida vai ser abençoado, tudo na sua vida vai dar certo. É verdade isso. Deus nos promete na sua palavra uma vida plena. Amém? Então, creia nisso, tome posse disso e saiba que o caminho para isso é uma relação íntima com o Espírito de Deus. E o Espírito Santo de Deus não é só amor, sabedoria, dons. O Espírito Santo de Deus é fogo. O Espírito Santo de Deus é poder sobrenatural. Amém? Então peça a Deus que incendeie o teu coração. Tem muitos corações aqui que se encheram de amarguras, raízes de amarguras, e estão amargurados com Deus. Ontem mesmo falei com a pessoa disse assim: essa semana eu fiquei nervoso, eu briguei com Deus. Falei: mas isso não ajuda muito não. Essa é a última pessoa com quem você deve brigar na terra. Você não deve brigar com ninguém, mas brigar com Deus é um péssimo negócio, né? Então as pessoas às vezes ficam amarguradas com Deus. Deus me tirou isso, Deus me tirou aquilo. Não, Deus está falando aqui, que Ele quer que você se relacione com Ele, seja íntimo do seu espírito, porque Ele tem uma restituição para fazer na sua vida. Ele quer te restituir a paz, a alegria perdida, o dinheiro, os relacionamentos perdidos. Mas nós não podemos nos zangar com Deus, voltar as costas para Deus, nos magoar com o Senhor. Não, muito pelo contrário, nós temos que pedir que essas raízes de amargura, que eu faço a comparação de uma lenha que está aí no coração, precisa ser queimado no altar isso aí. Por isso que o fogo do Espírito Santo vai vir consumir, vai vir queimar tudo aquilo que te impede de ter um relacionamento santo, relacionamento perfeito com Deus. Tudo aquilo que na sua vida ainda é pecado, ainda é necessidade de libertação, ainda é obra da carne, que o Senhor consuma, em nome de Jesus. Mas pede para Ele vir, porque uma chave é essa, você pedir. Amém? Deus respeita o seu arbítrio. Então peça para o Espírito Santo de Deus te tocar, te envolver, te abençoar com amor, com paixão por Jesus, com um desejo de viver, de conquistar, de fazer uma colheita de vidas para Cristo. Faça essa oração agora. Não se preocupe de haver alguém do seu lado. Levante a sua voz e fale com Deus.
Fique em liberdade na presença de Deus. Estamos, Deus, diante do trono.